Estou aqui com Renata Lopretti, Sérgio Aguiar. Nesse momento deveria já estar em curso o Globo News em Pauta. A gente segue aqui então comentando e analisando essas novas informações. Se esses áudios colocados no ar, no site do Globo, essas informações conseguidas por Lauro Jardim, pelo jornalista Lauro Jardim, se isso realmente se confirmar, Renata, é uma mudança total no Brasil. Uma mudança total de quadro, Leilane. A gente ainda tem muita coisa a apurar, muito detalhe a apurar em cima dessas informações que o jornal O Globo revelou em primeira mão, mas uma coisa as pessoas já podem ter clara, as pessoas vão lembrar do dia 17 de maio de 2017 como um daqueles pontos em que essa longa história que nós estamos contando desde o impeachment, ao longo da Operação Lava Jato, ela teve uma inflexão definitiva. A situação para o governo Temer não é simplesmente grave, ela é de estado crítico, porque ela coloca as coisas praticamente num patamar de não retorno, Leilane. A gente precisa, como a gente ainda está trabalhando com informações que precisam ganhar acréscimos, talvez se fosse uma boa hora para a gente lembrar quem são alguns dos personagens citados até aqui. Vamos falar então um pouquinho do papel do deputado Rodrigo Rocha Loures, que segundo a gravação teria sido aquele que, com o aval de Michel Temer, recebeu a mala de dinheiro das mãos de um dos donos da JBS, ou enviada por um dos donos da JBS, perdão. Rodrigo Rocha Loures é historicamente um dos PMDBistas mais próximos do presidente Michel Temer. Ele, quando o governo foi formado, ele ganhou um cargo no Palácio, ele era um assessor presidencial e ele voltou recentemente à Câmara, por quê? Porque ele era um suplente e quando o Osmar Serralho virou ministro da Justiça, ele assumiu a cadeira na Câmara. Mas é importante que as pessoas saibam que nós estamos falando de uma pessoa do círculo muito próximo do presidente Michel Temer. Tá? Depois tem uma outra questão que as datas em que tudo isso está ocorrendo. Então, como você mesmo lembrou, citando a reportagem do Globo, todas essas gravações foram feitas de maneira monitorada, já dentro de um acordo de delação. Muito sofisticado, né, Renata? Com a orientação dos investigadores, de maneira legal, tudo isso estava autorizado pela Justiça e tudo isso foi reportado ao ministro do Supremo, que é responsável pelas investigações da Lava Jato. Eu acho que só da gente juntar aqui esses pequenos detalhes, a gente pode ver com que grau de gravidade nós estamos lidando aqui e como fica difícil para o governo Temer falar e esboçar alguma reação, assim, juntando as peças. Porque uma informação importante de bastidores de Brasília é que os nossos repórteres, os nossos comentaristas lá vão poder corroborar nas próximas horas quando a gente estiver conversando. Brasília vivia nos últimos dias uma situação de nuvens muito pesadas, muito pesadas. No momento em que o noticiário, que na fase das delações da Odebrecht, estava convivendo com uma delação de amplo espectro, Leilane, Sérgio, que pegava todo mundo no espectro político. Passou essa fase, estávamos digerindo as delações da Odebrecht, quando veio para o noticiário as delações do casal João Santana e Mônica Moura. Foi um alívio, digamos assim, um momento de alívio, de respiro para o governo do PMDB, porque essa delação do casal ela é especialmente complicada para Lula e Dilma Rousseff. Para o PT, para o governo anterior. Só que, enquanto isso, a gente sabia que vinha se formando uma nuvem carregada em Brasília, porque já havia um bastidor, já havia um rumor de que havia uma investigação, havia uma informação para ser revelada em curso e que ela atingiria duramente o núcleo do Palácio do Planalto. Agora está aí tudo explicado, é disso que nós estamos falando hoje. A gente ainda precisa ver como é essa gravação de que a reportagem está falando, mas uma coisa as pessoas podem ter claro desde o início. Nós entramos num novo patamar dessa história e num grau de crítico mesmo para o governo Temer. Nós estamos falando de um jogo completamente diferente do que a gente viu até agora. Bom, queria chamar a Natuza, que a gente não falou com a Natuza ainda. Natuza Neri, qual é a sua avaliação aí dessa bomba lançada pelos irmãos Batista? Leilane, como você mesmo definiu, acho que não tem outra figura metafórica para definir o que aconteceu agora há pouco. É, de fato, uma bomba de proporção devastadora sobre o governo. O presidente da República, é bom que a gente diga, é extremamente impopular, guarda baixíssimo teor de popularidade, taxa de popularidade, e isso, evidentemente,
pega muito numa situação limite como essa, e é uma situação limite. O presidente da República foi gravado avalizando o pagamento de uma operação de compra de silêncio de Eduardo Cunha. E sempre se disse, e o PMDB sempre negou, que Eduardo Cunha era, de fato, a maior dor de cabeça para o governo Temer. Muito mais, inclusive, do que a própria Lava Jato. Lembrando que diversos PMDBistas foram citados na operação pela delação premiada dos executivos da Odebrecht, mas o que se temia desde o começo era exatamente o potencial destrutivo do que Eduardo Cunha teria para contar. Eduardo Cunha é uma figura que foi muito próxima do presidente da República, do entorno do presidente da República, e quando foi preso, transmitiu diversos recados para o governo. Se ele não fosse salvo, se ele não fosse tirado da prisão, ele iria falar, com ou sem delação. Ele disse, chegou a dizer, inclusive, para um interlocutor, que se não fizesse uma delação, se o Ministério Público não aceitasse uma delação premiada, que ele daria uma entrevista contando tudo que sabe. E aí a gente vê a JBS envolvida nisso, e lá atrás, antes da eleição de 2014, a Renata vai se lembrar, a JBS se aproximou muito de Eduardo Cunha, inclusive doando para parlamentares que eram indicados pelo então presidente da Câmara. Tamanho era o poder de Eduardo Cunha, quando ele conseguiu distribuir recursos financeiros vindos da JBS e assim aumentou a sua bancada pessoal, que a gente chamava de bancada Cunha. Quem patrocinou esta bancada, pode ter havido outras empresas, mas sobretudo foi Joesley Batista. Isso quem diz são os bastidores de Brasília na época em que a JBS começava a fazer delação, porque existia dentro da empresa uma vontade de ampliar os seus horizontes de influência no Congresso Nacional, bancando campanhas de parlamentares, ou seja, conseguir benefícios a partir daqueles deputados e senadores que eles próprios financiavam, Leilani. O empresário Eike Batista não corre mais o risco de voltar para a cadeia hoje, pelo menos não hoje, caso ele não pague até o fim do dia a tal fiança milionária de 52 milhões de reais. Lembrando que o Eike está cumprindo prisão domiciliar e foi beneficiado por uma decisão do juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pelos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Bom, quem explica direitinho essa história, por que o Eike não vai mais para a cadeia, é o Rafael Coimbra. Rafael, boa noite para você. O que mudou aí? O juiz mudou de ideia? Oi, Leilani, boa noite para todo mundo. Nós não temos ainda a confirmação oficial desse motivo, mas o que nós apuramos aqui na Globo News é que essa suspensão aconteceu porque o Eike Batista teria começado a pagar essa fiança de 52 milhões de reais. Ele não completou, não pagou o valor integral, mas começou a pagar. Lembrando dessa polêmica toda, é que o juiz Marcelo Bretas determinou o pagamento dessa fiança para que ele continuasse preso preventivamente casa, mas uma juíza da terceira vara federal criminal ampliou o bloqueio de bens do Eike Batista, de 160 milhões para 900 milhões. Então ele ficou ali nessa saia justa de ter que pagar uma fiança e ao mesmo tempo ter os bens bloqueados. Inclusive o advogado do Eike Batista entrou com recurso no Tribunal Regional Federal pedindo que não houvesse esse aumento no bloqueio, que ele considera abusivo o aumento no bloqueio, mas também pedindo para que parte desses bens bloqueados fossem transferidos para a 7ª Vara Federal Criminal, para justamente que ele conseguisse pagar essa fiança integralmente. Em resumo, o que a gente pode falar agora de importante é isso: o prazo venceria à meia-noite e aí a partir de amanhã ele poderia voltar para Bangu, onde ele chegou a ficar preso 3 meses, mas houve essa suspensão ainda que o Eike Batista não tenha feito o pagamento integrante dessa fiança de 52 milhões de reais. Leilani. Obrigada, viu, Rafael? Qualquer coisa, então, a gente volta a falar. Obrigada pelas informações. E a gente volta a falar sobre política no Brasil. Agora aqui no Brasil, voltamos a falar sobre isso, agora através dos olhos de Natuza Neri, que está de volta à edição das 10. Brilhava no J10, agora voltou pra gente. Natuza, seja bem-vinda, fez muita falta. Estou feliz de voltar. Que bom, a gente também. E ela vai falar primeiro sobre Rodrigo Janot, que deixa o cargo no 2º semestre. Tudo indica que em setembro deve começar, então, esse processo de sucessão na PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. Não temos certeza se ele vai querer deixar realmente esse cargo, Natuza, mas há essa possibilidade. Quais podem ser os efeitos disso na Operação Lava Jato?
Bom, Aline, para começar, aliados do próprio Janot e críticos dizem que não há espaço, nem ele gostaria de retomar, de ser conduzido a mais um período à frente da PGR. Agora, esse processo tem tudo para influenciar de forma frontal a própria Lava Jato, porque ele, como se sabe, Rodrigo Janot, é uma espécie de xerife das negociações, Aline, e ele tem dado um ritmo, sobretudo naqueles casos que têm foro privilegiado, ou seja, aqueles políticos com mandato que são julgados lá em Brasília. Portanto, a depender de quem substitua Janot, pode haver ou uma manutenção do ritmo dessa investigação ou até mesmo desaceleração. E o que tem preocupado o Ministério Público? Preocupa o Ministério Público o fato de o Planalto mandar eventualmente sinais de que pode não escolher o primeiro lugar da lista tríplice, porque a PGR, o Ministério Público, vai escolher 3 nomes mais votados para integrar essa lista. E aí o presidente da República tem de pensar um desses nomes, não é obrigatório, ele pode inclusive tirar um 4º nome, uma 4ª via da manga. E se isso for feito, além de abrir uma crise interna dentro do próprio Ministério Público Federal, ainda existe a possibilidade de se abrir um movimento de forte desconfiança. Por quê? Porque muitos aliados do presidente da República são citados e são alvos da Lava Jato e porque quase 1/3 do Senado também está sob investigação. E por que eu cito o Senado aqui, Aline? Porque o Senado tem de aprovar essa indicação presidencial. Ou seja, o presidente da República vai ter de pactuar essa indicação com seus aliados do Senado, que estão sob a mira da Lava Jato. Portanto, esse processo é um dos bastidores mais importantes que estão acontecendo neste momento em Brasília, porque oficialmente esse prazo de sucessão já começou. Já há candidatos apontados, possíveis candidatos apontados, eu vou aqui ler para vocês. São as procuradoras Ela Vieco e Sandra Curô, Nicolau Dino, Raquel Dodge, Mário Bosaglia, Carlos Frederico. Nicolau Dino é o mesmo procurador que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Portanto, nos bastidores se diz que ele teria menos chance porque está pedindo a cassação do presidente da República. Muito bem. Obrigada, Natuzaneri.